O desenvolvimento da sociedade em direção ao capitalismo é fundamentado dependentemente do trabalho ligado à sociedade e o seu processo de formação. A base dessa evolução é a reprodução de sistemas sociais. Os dois polos de reprodução social não podem se desenvolver sozinhos. Um não funciona sem o outro. Porém, a relação entre eles é bem contraditória, totalmente desigual. Da mesma forma que o desenvolvimento social colocará exigências aos indivíduos, nem sempre eles conseguirão atender de imediato. A evolução das personalidades individuais gerarão necessidades pessoais que as relações sociais também conseguirão atender. Quando o processo social alcançou a etapa capitalista, essa contradição atingiu um novo patamar, pois, por um lado, a potencialização das forças produtivas e o enorme avanço daí decorrentes abriram novas possibilidades, tanto para a sociedade quanto para os indivíduos, que é uma das características mais importantes da história do século XIX. Por outro lado, esse desenvolvimento não é tão harmônico. A principal característica do capitalismo é a acumulação da riqueza de forma privada e individual. Só que, como sabemos, a busca pelo capital, por essa riqueza, não é individual, porque precisa explorar o trabalho alheio. Isso não é nada individual. E essa possibilidade só podem ser aproveitadas pela classe dominante, que é a burguesia. Mesmo sendo a minoria, é a classe dominante. Essas possibilidades quase sempre são negadas à classe trabalhadora, que é a maioria da sociedade, que é os operários. Com a robotização das fábricas, a jornada de trabalho, que deveria diminuir, já que começaram a produzir mais e podiam manter o mesmo salário até, isso não aconteceu. Com a introdução dos robôs, houve um desemprego em uma escala crescente, visto que, com menos salários, maior é o lucro do burguês. Ele estava produzindo a mesma quantidade. E por que não desempregar e ganhar mais, já que você vai estar pagando menos salários? E com esse desemprego crescente, o trabalhador que não foi demitido, além de sofrer com o poder da burguesia, ele sofre também com a concorrência dos desempregados. Ele tem medo de ser despedido porque ele tem uma família, né? E por causa disso, esse trabalhador se submete a uma jornada de trabalho extensa e com salário desproporcional, pelo medo do desemprego, claro. Os homens utilizam dessa riqueza para construir a sua imagem de poder. Essa luta não é mais relacionada às necessidades humanas fundamentais, e sim da necessidade de produzir capital, já que ele predomina sobre as necessidades humanas, fazendo com que a reprodução social dos indivíduos e da totalidade social esteja a serviço dos interesses particulares da burguesia. Por causa dessa essência, a vida cotidiana dos indivíduos em coletivo, ou seja, da sociedade, é marcada pela disputa e não pela cooperação. Porém, para que não haja um descontrole acarretando em levantes e chegando no nível de uma guerra civil, foi desenvolvida a democracia, que é organizada de forma aceitável à reprodução capitalista. A principal característica dessa democracia é a afirmação de que todos são iguais e, com isso, acaba desconsiderando a individualidade de cada ser humano. Para a ordem política burguesa, a burguesia e a classe trabalhadora são iguais, isso na teoria, porque na prática o burguês é muito mais poderoso que o operário. Essa democracia serve apenas para dar legalidade para a exploração da classe trabalhadora, defendendo a lei de que diz que não deve se dar privilégios a ninguém e que deve tratar todos da mesma forma. Só reforça as desigualdades sociais. Ser cidadão é apenas ter seus direitos respeitados, porém todos esses direitos compactuam com a exploração do homem pelo homem, já que não se opõe radicalmente à desigualdade social. A democracia é uma forma de organização social que frisa na suposta igualdade política dos indivíduos, mas apenas reforça as desigualdades, favorecendo as classes denominantes. Por mais desenvolvida e igualitária que seja a democracia, ela sempre aprisionará a classe trabalhadora às necessidades de produção de capital.
Já dizia Marx sobre o que o Estado capitalista realmente é: um instrumento especial de repressão a serviço da classe dominante. Diferente da era escravista e da era feudal, a sociedade capitalista mantém e reproduz a desigualdade social, afirmando a igualdade política e jurídica entre todos os indivíduos, independentemente de sua classe social. Mesmo com tudo isso, a democracia burguesa não deixa de ser uma forma de liberdade superior à escravidão e à servidão. Entretanto, não deixa de ser uma forma de liberdade essencialmente limitada, pois está submetida à lógica de reprodução do capital. A liberdade democrática é meramente formal.